Passo a passo para o envio do passaporte à CEVAC, etapa final do visto canadense. Em um envelope, você vai enviar passaporte válido, carta de requisição de envio do passaporte, carta da validade da biometria, comprovante de pagamentos das taxas, termo de consentimento da CEVAC preenchido e assinado, capa com seus dados para devolução do passaporte. Ok, mas como eu faço tudo isso? Oi, pessoal. Meu nome é Daniela Leite, sou sócia fundadora e diretora da Multi Intercâmbio, e essa é a fase final do visto canadense, quando vocês recebem a carta de requisição para envio do passaporte à CEVAC. Essa é uma parte que causa muitas dúvidas, porque tem alguns detalhes que muitas vezes, como vocês não fazem com frequência, vocês têm dificuldade de encontrar as informações. Então, a primeira coisa, como a gente colocou ali no slide anterior, é você ter a lista de tudo que você precisa encaminhar para a CEVAC. O primeiro documento é, sem dúvida, o passaporte válido, lembrando que você pode fazer um único envelope para a família inteira, tá? Então, você você vai colocar os mesmos documentos para cada pessoa da família que está aplicando junto com você. Então, siga esses passos para cada um e você pode colocar tudo no mesmo envelope. Então, vamos lá. O primeiro é o passaporte válido e o segundo é a carta de requisição do passaporte. O que é essa carta? Você vai receber pelo sistema. Se você tiver alguém auxiliando você nesse processo de visto, essa pessoa vai receber por você e vai te encaminhar. Você vai precisar, então, dessa carta. Ela tem as suas informações, né? Como você pode ver aqui, ela tem as suas informações a respeito, qual que é o seu UCI, que é o seu número junto ao Canadá, o número da sua aplicação, o seu nome, e aqui está pedindo para que você encaminhe os documentos, tá? Então, essa é a carta de requisição do passaporte. Então, voltando lá, primeira coisa, o passaporte, segundo, essa carta. É o documento que informa a validade da sua biometria. Você também recebe esse documento através do sistema do IRCC, onde você está fazendo a aplicação do seu visto, ou a pessoa que está te assessorando vai te encaminhar também esse documento. O documento tem as mesmas informações da carta de requisição, né? Tem o seu CI, tem seu nome, endereço, informa aqui qual é a validade, no caso aqui, por exemplo, é dia 16 de fevereiro de 2033 a validade dessa biometria, e aqui embaixo você consegue, inclusive, ver qual foi o consulado que emitiu essa carta. No caso aqui foi o consulado de São Paulo. Então, esse é o terceiro documento que você vai colocar nesse pacote para envio dos documentos para a CEVAC. Bom, a terceira etapa é o pagamento da taxa da CEVAC. Essa parte eu acho super chatinha, porque o site muitas vezes é atualizado, fica meio confuso. Então, eu vou te mostrar aqui agora, lembrando que a gente está em maio de 2023, né? Isso pode mudar, o site pode mudar, e eu acho assim um pouco confuso ali no site da CEVAC para encontrar. Mas vou explicar direitinho. Mesmo você encontrando um site diferente, você vai conseguir seguindo os mesmos caminhos, né? Buscando o mesmo tipo de informação, você vai conseguir encontrar o que você precisa. Então, vamos lá. A gente vai aqui no site da CEVAC, que é o visa.vfsglobal.com/BRA de Brasil, /PT de português, /CAN de Canadá. Então, você vai na CEVAC do Brasil. Você pode seguir por esse caminho aqui, o envio de passaporte, porque você está nessa fase de enviar o passaporte, e ele vai te mostrar aqui como que você faz o envio do passaporte pelos correios. Você vai escolher qual é o centro onde você vai encaminhar esse envelope com toda a documentação. Qual é a CEVAC? Vai ser a de Brasília, a de Porto Alegre, a de Recife, qual delas? Como que você escolhe isso? Se você fez a biometria e ainda não encaminhou os documentos para a CEVAC, o valor da biometria cobre a taxa de transmissão do pacote, né, do envelope, desses documentos todos, da CEVAC para o consulado. Então, você não precisa pagar uma taxa a mais. Vou te mostrar que taxa é essa. Caso você já tenha utilizado o serviço, você vai precisar
pagar. Então, vamos supor uma pessoa que, um caso que a gente teve recentemente, eles fizeram vistos, os vistos foram aprovados, eles mandaram o passaporte, tiveram o visto estampado, mas por uma questão pessoal, eles não conseguiram embarcar naquela data, precisaram postergar um bom tempo, então o consulado pediu para que fosse feito um novo visto. Como a biometria já tinha sido feita e ele já tinha utilizado o serviço de encaminhar o passaporte, eles precisaram pagar a taxa de transmissão do pacote para o consulado. Então, do contrário, você não precisa, se você encaminhar para a mesma CEVAC onde você fez a sua biometria. Então, se você fez em Brasília, você encaminha para Brasília. Se você fez em São Paulo, encaminha para São Paulo. Às vezes, vale a pena fazer a conta para ver se o valor que você vai pagar para encaminhar para este local não vai sair mais caro do que você pagar para encaminhar para um outro local, mesmo pagando a taxa de transmissão do pacote. Vou explicar isso para vocês direitinho. Então, aqui vocês têm todos os endereços direitinho, para onde vocês devem encaminhar esses documentos que a gente está falando. E aí ele tem aqui a questão dos serviços, né? Então, quais são? Você pode aqui também, ó, serviços adicionais, você vai chegar no mesmo caminho, tá? Então, o que eu falei da taxa de transmissão de pacote é feito por passaporte. Então, se você tem 5 passaportes no seu envelope, você vai pagar 5 vezes esse valor, porque aqui é por passaporte. Mas lembrando, se você ainda não utilizou o serviço de transmissão, né, do pacote e fez a biometria e está encaminhando a documentação para a mesma CEVAC onde você fez a biometria, você não vai pagar essa taxa. E depois aqui a gente vai calcular as taxas da CEVAC em termos de devolução desses passaportes no seu endereço. Então, como que você faz essa conta? Na verdade, eu vou voltar aqui, eu vou em serviços adicionais, acho um caminho mais fácil, e você vai aqui em abas taxas de serviço. Então, vamos lá, você vai aqui em serviços adicionais, nessa aba aqui, serviços adicionais, e aqui você vai encontrar a tabela, você vai encontrar as informações bancárias para você fazer o pagamento pessoalmente, na agência do Santander, em dinheiro, não pode ser transferência, não pode ser TED, nem nada, tem que ser lá na boca do caixa, em dinheiro. Você pode fazer dessa forma, mas você vai ver que você também pode fazer o Pix. Então, que eu acho que é o que a maioria vai preferir, né? Você pode pagar o serviço de SMS se você quiser, ou seja, se você quiser ficar recebendo no seu celular as informações a respeito do trânsito do teu passaporte, você pode pagar esse serviço de SMS. Depois, lá na carta, na capa que a gente faz para encaminhar para a CEVAC, você pode incluir que você fez o pagamento desse serviço. A gente vê que é meio bobagem, porque a CEVAC vai te encaminhar um documento um número para rastrear, e você vai poder entrar aqui no site e você mesmo rastrear. Agora, se você quiser o conforto de ficar recebendo SMS no seu celular, falando onde está o seu passaporte, você paga esse serviço de SMS, para não ter que ficar entrando aqui no site toda vez para rastrear. Muito bem, o que você vai ver aqui? Como que você vai pagar de acordo com a zona? E como eu sei aonde eu estou, para onde eu vou encaminhar e como é que funciona? Então, vamos lá. Você vai olhar aqui embaixo. Para mais informações sobre zonas de correios, por favor, clique aqui. Você vai clicar aqui e vai abrir uma nova tabela. Nessa tabela, você vai ver, por exemplo, Zona A, São Paulo, né? Rio de Janeiro, Brasília. Então, se você é de São Paulo, da cidade de São Paulo, tá? E está encaminhando para a cidade de São Paulo, né? Para a CEVAC de São Paulo, você é Zona A. Rio de Janeiro, a mesma coisa. Se você é da cidade do Rio de Janeiro, está encaminhando para a CEVAC do Rio de Janeiro, você é Zona A. Então, vamos seguir aqui com São Paulo. Se você está em qualquer outra cidade no estado de São Paulo que não seja a cidade de São Paulo, né? Você vai estar na Zona B. Se você está em Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Zona C, e aí por diante, tá? Então, vamos fingir aqui que a pessoa está em Minas Gerais e vai encaminhar para a CEVAC de São Paulo. Então, ela vai estar na Zona C. A gente volta aqui para ver essa questão do valor. Então, você já descobriu o que é Zona C e que você vai encaminhar para a CEVAC de São Paulo, que foi onde a pessoa fez a biometria.
Então, você vem aqui, os valores, olha, zona C, R$ 139, tá? Existe uma questão aqui que você pode, ó, a partir de 1º de novembro de 2022, as cobranças por serviços adicionais foram revisadas da seguinte forma. Então, aqui está um valor novo, é R$ 138. Aqui ele não tá, por isso que eu falo que é super confuso isso aqui, tá vendo? Aqui ele não diz a questão de que data é, tá? Aqui ele diz que é o regular, ou seja, você vai pagar R$ 139, né, para o Sedex regular, e aqui você vai pagar R$ 138 para o Expresso, ou seja, vale a pena você optar pelo Expresso, né? Então é assim que você vai fazer a conta. Vamos supor que você resolveu fazer, então, na zona C, vai fazer R$ 138, que é o Expresso, e ainda vai pagar os R$ 12 do SMS. Você faz o pagamento total, né? Anota no comprovante o CPF de quem fez o pagamento e o seu nome, né? Para que eles possam conferir com mais rapidez a questão do pagamento dessas taxas. Essa taxa é referente ao serviço de entrega do passaporte saindo lá da CEVAC para a sua casa. O que você vai pagar no correio na hora de você encaminhar para a CEVAC, ou seja, da sua casa para a CEVAC, é um outro valor. Aí o correio é que vai te informar que valor que ele vai cobrar, tá bom? Lembrando que é sempre por passaporte, tá até escrito aqui, ó, valor por passaporte. Se você tem 5 passaportes, você vai fazer esse valor vezes 5. Bom, então, como eu falei para vocês, o pagamento da CEVAC pode ser feito através do Pix. O Pix que nós temos hoje, a informação que nós temos hoje é esse aqui, que é o CNPJ da CEVAC, vai aparecer como VFS Global, é o 13.531.190/3000 contra-87, o dígito 87. Mas é importante que vocês, como eu não sei quando vocês vão fazer essa etapa, é importante que vocês verifiquem com a própria CEVAC se continua sendo esse mesmo Pix. Vocês podem fazer isso através do chat que eles têm no site deles. Eles respondem super rápido. Então, vale a pena, se você colocar o Pix, não aparecer como VFS Global, é importante que vocês verifiquem se o Pix está correto. Fez o pagamento? Imprime o comprovante, anota o CPF de quem fez o pagamento para que eles consigam identificar rapidamente. Daí você pode grampear junto com os outros documentos. Agora é importante lembrar, tá? Não pode grampear passaporte. Você pode grampear os formulários e tal, mas não vai grampear passaporte, tá bom? Então, essa é a parte do pagamento. Fez o cálculo lá, faz o Pix. Se não puder fazer o Pix, pode ir no Santander do jeito que eles orientam. Você vai lá, boca do caixa, paga em dinheiro e tal. É mais complicadinho, mais chatinho de fazer, mas é uma outra opção. Bom, agora nós vamos para o documento que causa muitas dúvidas, porque são 4 páginas e tem páginas que você não tem que preencher, precisa ver o que precisa assinar ou não. Tem uma parte que pergunta se você vai fornecer biometria, mas eu já forneci biometria, enfim. Então, esse é um formulário bem assim, que o pessoal me pergunta muito, por isso que eu vou detalhar bem esse formulário. Você começa novamente lá no site da CEVAC, que é o visa.vfsglobal.com. Você volta no site da CEVAC. Você vai envio de passaporte. Nesse momento, você encontra o formulário aqui na submissão pessoal. Tem um link aqui, ó, formulário de consentimento. Então, você vai clicar nesse link e vai abrir o formulário. Bom, esse formulário, como eu falei, tem 4 páginas. Então, a primeira página é explicando, né, o serviço, qual a responsabilidade e tudo mais. Aqui embaixo é onde você vai preencher. Então, na segunda página, você vai colocar o seu nome, seu endereço completo,
Sempre que você for colocar endereço, não se esqueça de colocar complemento, o CEP, a cidade, tá bom? Telefone, a mesma coisa. Lembre-se de colocar o código de área. Muita gente coloca só o número do telefone, né? Esquece que a pessoa que está recebendo essa informação pode estar em outro local e ficar em dúvida qual é o seu código de área. Então, não esquece de colocar o código de área. Coloca seu e-mail, assina, coloca a data e a cidade, o país onde você preencheu esse formulário. Em relação à assinatura, quando a gente manda para menores de idade, enfim, às vezes a gente já recebeu requisição falando, menor de idade precisa mandar, os pais assinam. A gente, para não ter mais esse tipo de dúvida, a gente sempre pede para que os pais preencham esse formulário em nome dos filhos, tá bom? Daí eles preenchem o formulário e assinam em nome dos filhos, tá? Então, quando você tiver dependente menor, faça dessa forma para evitar que peçam para você depois. Na terceira página, esse é um consentimento de submissão ou coleta indireta. Ou seja, se você tiver alguém que vai buscar o passaporte para você, daí sim você vai preencher, né, que vai entregar ou coletar o passaporte, daí sim você vai preencher essa informação. Regra, essa página é utilizada quando você tem uma agência, um consultor, contratou um boy, né, para buscar e para levar o passaporte, algum parente, amigo que vai levar e que vai retirar. Então, aí você precisa preencher com todas as informações para que essa pessoa tenha autorização de retirar, de entregar e de retirar o passaporte em seu nome. Aqui embaixo é uma declaração apenas para aquelas pessoas que fizeram a aplicação. Presta atenção, é a aplicação no papel. Porque eu tive um cliente que falou, mas esse documento aqui é um papel. Não, é a aplicação. Você tem a aplicação online, que é o quase 100% faz online hoje, e você tem a aplicação no papel. Então, se você fez a aplicação no papel, você vai precisar preencher essa parte do formulário. Na última parte, você vai preencher se você se requisitar a biometria para você, ou seja, se você tem idade ou se você não tinha biometria válida, se você não tinha biometria válida e precisou fazer a biometria, coletar a biometria, você vai preencher nessa primeira parte do formulário, informando, né, que você é o aplicante que deseja coletar a biometria, mesmo que você já tenha feito a coleta, porque essa parte do envio do passaporte é feita depois da coleta da biometria. Então, as pessoas ficam em dúvida. Mesmo que você já tenha feito a coleta, você coloca aqui sim. Se você tiver idade que não requisita a coleta de biometria, ou você já tinha biometria, não coletou dessa vez, porque você já tinha a biometria válida, por exemplo, você vai preencher em aplicantes que não desejam coletar biometria. Nome, assinatura e data, tá bom? Então, esse formulário, você, na realidade, a grande maioria dos nossos clientes preenchem apenas a página 2, imprimem tudo, mandam o formulário completo, tá? Mas preenchem apenas na página 2 e preenchem a página 3, dependendo da necessidade ou não da coleta da biometria. Estamos quase acabando. É um processo chatinho mesmo, essa história de enviar o passaporte para a CEVAC, porque tem que ter os documentos todos direitinho, tem que assinar, preencher corretamente, enfim, é chatinho. Mas vamos lá, estamos no finalzinho. Aqui é a capa que você deve fazer numa folha de papel sulfite, numa folha branca, enfim, você pode imprimir ou fazer à mão, desde que esteja bem legível. Na capa, você vai colocar, como está aqui nesse exemplo, você vai colocar o seu nome completo, você vai colocar o seu UCI, né? Esse número UCI, ele está na carta de requisição da biometria, você tem esse número logo ali no início da carta, então você vai encontrar o seu número com o governo do Canadá. Depois você vai colocar o seu endereço, lembra de colocar ele bem completo. Eu sempre falo isso, que o pessoal esquece de colocar se tem bloco, colocar bairros, o CEP, principalmente o CEP, o pessoal esquece bastante. Então, preenche o endereço corretamente. E esse é o endereço onde você quer receber o passaporte de volta. Então, mesmo que seja um endereço diferente daquele que você colocou no formulário, não tem problema. Precisa ser o endereço onde você vai receber o passaporte de volta. Depois você vai colocar um e-mail para contato e um telefone para contato, tá bom? Caso você tenha feito o pagamento
do SMS, eu recomendo que você coloque aqui, segue comprovante de pagamento da taxa de devolução dos Correios, mais serviço XYZ. Então, coloca se você está pagando o SMS, o serviço de transmissão do pacote e tudo mais. Uma outra coisa, se você tiver outros aplicantes que estão fazendo o pedido de visto junto com você, você deve colocar aqui embaixo do seu nome a lista de todos eles. Não precisa colocar o CI de todo mundo, tá? Coloca seu nome, o seu CI, e daí coloca dependentes e coloca o nome de todos eles, todos que estão aplicando, todos que você está mandando o passaporte nesse envelope, tá bom? Isso é importante para facilitar, para que eles possam saber para onde eles vão mandar o passaporte de volta, eles possam verificar o comprovante de pagamento, possam fazer contato com você de forma mais fácil, mais rápida. Bom, pessoal, espero que eu tenha ajudado nessa etapa, né, que eu tenha tirado as dúvidas de vocês em relação ao envio do passaporte à CEVAC, a como fazer o cálculo das taxas, aonde encontrar essas informações. Se você precisar de uma assessoria para fazer o seu visto desde o início até o final, acompanhando até essa parte de envio do passaporte, entre em contato com a Multi Intercâmbio, que a gente ajuda você.